O presidente Xi prometeu nesta semana investir 250 bilhões de dólares na América Latina em um período de 10 anos. Meu convidado ao telefone é Dr. Harmony e vamos falar sobre essas alianças. Dr. Harmony, o comércio da China com a América Latina aumentou muito entre 2000 e 2013. Alguns sugerem que o último acordo favorece ligeiramente a China. Mas o quão importante é esse acordo para as duas regiões? Eu acho que precisamos analisar esse assunto em dois níveis. Por um lado, a maneira que você formulou a pergunta fala da região de forma geral. E nessa questão, geralmente analisamos as médias. De acordo com essa perspectiva, podemos dizer que há um problema de desequilíbrio comercial, porque essencialmente a China compra commodities da América Latina e lhes vende produtos manufaturados. Por uma década, as commodities estiveram muito bem, mas os preços estão caindo no ciclo atual, e isso resulta em desequilíbrio comercial. No entanto, se você analisa a questão em nível de países, a história é outra, porque muitos países, incluindo o Brasil e a Argentina, tiveram boas performances na última década no seu comércio com a China, porque a relação em termos de sua capacidade de vender produtos, como grãos de soja, foi excelente. Quando o preço do petróleo estava indo bem, os países produtores de petróleo estavam vendendo para a China, e isso era um ótimo negócio. Então, de fato, essa relação fomentou o crescimento na América Latina, e isso foi muito bom para a região. Essa promessa marca a intenção da China, que tem grande apetite por recursos, de aumentar sua influência numa região historicamente dominada pelos Estados Unidos. Mas qual é o efeito em cascata potencial? Os Estados Unidos devem ficar preocupados? Historicamente, os Estados Unidos sempre ficam preocupados com a presença de forças estrangeiras no hemisfério. A China e os Estados Unidos têm cooperado em relação às suas políticas na América Latina. Eles têm um contínuo diálogo sobre as políticas que já acontecem há muitos anos, e os resultados desse diálogo são muito bons. Mas quanto mais a China se envolver com a América Latina, é claro que isso vai gerar preocupação para os Estados Unidos. O setor de exportação da China continua apoiando a segunda maior economia do mundo e as remessas para o exterior aumentaram mais do que o estimado no mês passado. Mas alguns analistas não acreditam que isso seja o suficiente para a China se recuperar. O que você acha? Eu acho que quando analisamos essa questão, precisamos ver as coisas de maneira mais ampla. Porque a capacidade de exportação que a China tem no momento é apenas uma parte da história quando falamos de sua capacidade de crescimento. Nós precisamos prestar atenção no consumo doméstico chinês. Este é o grande desafio da China. E há motivos para se preocupar, porque enquanto a classe média se expande dramaticamente na China, a grande aposta do governo chinês é esse ambicioso processo de urbanização rápida. Se esse processo tiver sucesso, a China vai continuar a crescer e vai continuar a promover crescimento global, porque haverá maior necessidade de importações. Ao mesmo tempo, a China vai continuar a avançar tecnologicamente em termos de exportações. Então, a situação vai ficar muito positiva. No entanto, ainda não chegamos lá. Eu fui à China há pouco tempo. Eu fui ao norte e ao sul e pude ver quilômetros de apartamentos recém-construídos que estão vazios. Sabemos que muitos desses apartamentos são propriedade de indivíduos chineses.
Muitos de meus amigos têm 2, 3, às vezes 6 apartamentos. E esses apartamentos estão vazios porque não conseguem alugar. Eles têm esses apartamentos como investimento. Agora, se essa bolha explodir, a China terá problemas sérios. E isso vai ser um dano à economia. E, é claro, vai enviar ondas negativas para o mundo todo. Doutora Harmony, foi ótimo conversar com você. Obrigada pela participação. Espectadores, essa entrevista chegou ao fim, mas hoje em nosso site teremos uma reportagem sobre a inflação no Reino Unido. Então, continuem clicando. Até mais!